Graça e paz, irmãos. Então o pastor já fez essa leitura mais extensa, né, do capítulo 3, mas nós vamos dar continuidade. A semana passada nós não avançamos mais do que o versículo 6, citamos, mas não trabalhamos tão mais pormenores, né? Então nós vamos dar sequência. Alguns não estiveram aqui na semana passada, portanto nós estamos aqui no diálogo que houve entre um mestre da lei chamado Nicodemos, no capítulo 3 de João, né, do versículo 1 ao 21, esta seção até o versículo 21, segundo os comentaristas estudiosos, entram no consenso que no versículo 21 do capítulo 3 encerra esse diálogo com Nicodemos. E aí, a partir do verso 22 em diante, João começa a tratar de outros assuntos, embora alguns versículos vão ter alguma correlação ainda com o que Jesus tem falado para Nicodemos. Nós vimos na semana passada que Nicodemos ele é como se fosse uma figura mostrando o mundo em trevas, sem conhecer a luz de Cristo, e a ideia de que ele foi à noite buscar ter com Jesus, conversar com Jesus, não era algo comum, porque normalmente os fariseus procuravam durante o dia mesmo confrontar Jesus, não é? E tentando buscar achar alguma falha em Jesus. Não era o caso de Nicodemos. Nicodemos ele observou os sinais que Jesus fazia, ou seja, os sinais seriam os milagres, principalmente o que ele fez em Caná da Galileia, transformando água em vinho no casamento, não é? E ele chega para Jesus dizendo: mestre, tu és mestre, e não apenas um mestre, mas vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, na verdade, ele reconhecia o que havia algo de sobrenatural sobre a vida de Jesus, porque a gente pensa o seguinte: nós cremos que é Jesus, mas para Nicodemos ele era um mestre, era uma pessoa comum, principalmente de onde ele vinha da Galileia, de Nazaré. E o próprio Natanael, aqui no capítulo 1 de João, vai mostrar esse encontro que ele teve também com Jesus, e Felipe falando que ele seria o Messias, que ele havia encontrado. Ele disse: ele veio de Nazaré, e Natanael disse assim: então pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque não havia escola de profetas, de mestres, ou seja, não tinha nada de bom, ou seja, que poderia vir de Nazaré. E Jesus vinha de Nazaré, porém ele era de Belém de Judá, mas estava morando ali em Nazaré. Então, quando ele veio dessa região, e aí Natanael já se admirou, disse: não pode ser o Messias, não pode ser nada de bom. Só que Nicodemos também sabia que ele era assim, chamavam-os de Galileu ou de Nazareno. Então ele não via Jesus como um mestre como os outros, como Paulo, que foi educado aos pés de Gamaliel, tendo como se fosse uma universidade teológica. Toda a lei e as escrituras eram expostas e ensinadas para aqueles que tinham condições. Nazaré era uma cidade pobre. Então Jesus não poderia ser um mestre dessa natureza, mas com os sinais que ele fazia, tem algo da parte de Deus. E nós vimos aqui também, irmãos, que nós vimos na semana passada que muitos nos nossos dias têm mostrado o sobrenatural, entre aspas, de Deus, ou seja, a igreja, como os líderes querem aparecer, mostrando sinais de prodígios, curas miraculosas, às vezes fictícias, porque pessoas são contratadas com cadeira de roda, muleta, para se fazer que estavam aleijados, foram curados. Mas o povo não tem esse conhecimento, então ele vai para aquele que tem o poder. Ele coloca uma mão desse tamanho assim, diz: eu tenho o poder, e aqui você vai ser curado, aqui você vai ter a sua vitória. Aí o povo vai atrás. Jesus não se convencia por isso. Então não é porque você vem buscar o que Jesus pode fazer na sua vida que é uma garantia de que você é salvo. Quem não estava aqui, eu estou fazendo esse resumo porque é importante. Tanto é que, veja aqui, meu irmão, no capítulo 2, verso 23 ao 25, é importante revermos isso, porque senão você vai pegar o bonde andando. Então,
É importante. Então, essa multidão viu o que Jesus fez, aqueles milagres, e aqui diz no verso 23, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, veja só, muitos vendo o quê? Os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Aí eu lhe pergunto, as pessoas no nosso meio, que nós convivemos, que nós conhecemos, veem pessoas sendo curadas, libertas, aquela manifestação, digamos assim, espiritual, entre aspas, e ali eu digo, não, ali aquele homem é homem do poder de Deus, sabe? E ali é que eu vou ficar, é naquela igreja que eu vou ficar. E ali vou estar salvo, porque ali a coisa acontece, as coisas acontecem. E geralmente esses falsos mestres dizem, venha para cá, porque aqui funciona, aqui o milagre acontece, a tua vida vai mudar, mas vai mudar para quê? Para aquilo que você tem no coração, por exemplo, você espera um emprego, você espera ser curado, não que Jesus não possa fazer isso, esse não é o objetivo, nós estamos falando de salvação, nós não estamos falando de situações do dia a dia que nós passamos. Nós estamos falando de vida eterna, irmãos. De coisas superiores a essa vida. Nós não podemos buscar... Foi falar na semana passada que tinha uma multidão que corria, foi para o outro lado do lago, depois que Jesus multiplicou os pães. Em João 6. Essa multidão correu, soube que Jesus estava do outro lado, foi atrás. Quando Jesus olha aquela multidão, ele vira e diz, o que estão procurando? O que vocês procuram? Aí ele disse, vocês me procuram por causa dos pães que vocês comeram e se fartaram, e não porque vocês viram sinais. O que é o sinal que foi falado na semana passada? O sinal, ele é um milagre, porque João não usa a palavra milagre, ele usa sinal, e o sinal tende a comunicar algo que está por trás do milagre. Se ele multiplica o pão, ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. Ele quer mostrar que é mais do que o milagre, ele é muito superior ao milagre, ele que tem a vida eterna, ele é o pão da vida eterna. Ele quer mostrar isso. As pessoas não viram o sinal que ele quis mostrar, viram só o milagre. E hoje não é diferente, irmãos. As pessoas procuram Jesus e creem no nome de Jesus, porque Jesus liberta a minha vida, vai mudar, vai me dar a vitória. Esses daqui disseram... aqui no verso 23, que porque eles viram os milagres, as coisas que Jesus fazia, eles creram. Mas que fé é esta? Fé apoiada no que Jesus pode fazer para mim aqui? Não, porque isso não enganou Jesus. Veja o que Jesus disse no verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. O que ele quer dizer isso? Jesus não se confiava naqueles que estavam dizendo que criam nele por causa do que ele fez, os milagres. Mas Jesus olha o coração da pessoa. Por que você está aqui? Você está buscando o que de Cristo para a sua vida? Se você não teve ainda um encontro verdadeiro com Cristo, você precisa nascer de novo. Porque Nicodemos era um desses, religioso, buscava as coisas de Deus, mas achando que o que ele fazia religiosamente era o suficiente para a salvação. Então, o que acontece? Verso 25, ele diz aqui, continuando, e não precisava de que alguém lhe dissesse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Porque esse povo aqui, eu creio em Jesus, o milagre, aí depois crucifica-o. É o mesmo povo que disse, que cria, que gritava hosana nas alturas ao rei. Foi naquele tempo que Pilatos disse, olha, solta Barrabás ou crucifica-o. Esse povo é um daqueles que disse, crê em Jesus só de boca, creem somente de ouvir falar de Jesus e estou aqui. Então isso não é o suficiente. Então Jesus, quando ele entra esse diálogo com Nicodemos, nós paramos aqui no versículo 6, vamos dizer aqui, vamos fazer o seguinte, vamos para o 4 e a gente vai avançando. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Antes ele falou, se você não nascer do Espírito, não pode ver. Aí nós trabalhamos aqui a questão de que as pessoas que estão nas trevas, na escuridão, não podem ver nada. Trevas, você estiver numa escuridão total. Eu já tive essa experiência há muitos anos atrás, porque eu trabalhava viajando e a gente foi em comboio, né? Em carros, e a gente chegou num canavial que não tinha nada de poste, coisa nenhuma na BR, e quebrou um dos carros. E a gente, quando desligou o carro, ninguém via ninguém na frente, assim, ó. A gente não conseguia ver nada, então tive que ligar o farol. Olha, era tanta escuridão que a gente não tinha noção, mas quando eu olhei para o céu, o chão, como se fosse um chão de estrela, que é uma expressão, mas tanta estrela que eu nunca vi na minha vida, porque aqui a gente não vê por causa das luzes na cidade. Mas se você chegar num local ermo, sem nenhuma iluminação, você olha para o céu, é uma maravilha. Então, aqui é a ideia de que o homem sem Cristo, a mulher sem Cristo, ela tateia, como se estivesse tateando, buscando a Deus, mas ele está nas trevas, não consegue ver. Aí o que acontece? Quando o Evangelho, a luz do Evangelho resplandece no coração daquela pessoa que está nas trevas, ele consegue ver Cristo. Só que não é apenas ver Cristo, você precisa entrar no reino, você precisa participar do reino. Aqui nós falamos que Efésios 2, 8 a 10 vai falar que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é ver Cristo, a obra de Cristo na cruz, e você, quando se arrepende, ver Cristo como seu Salvador, você é salvo para as boas obras. Não é de obras que você é salvo, você não pratica obras para ser salvo, mas porque você é salvo, você pratica. Então ele está mostrando também aqui nessa questão que é a mesma coisa, o nascer de novo, ver e entrar, são os dois lados de uma mesma moeda, irmãos. Porque há uma necessidade de você não ter apenas ver Cristo, mas também participar do reino de Cristo. Entrar no reino, você entra pela fé, mas há uma prática da questão de entrar, você não fica apenas vendo ao longe, você participa do reino nas obras. Ele vai falar um pouco sobre isso aqui, mais à frente. Então o que acontece? No verso 5, ele diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar, fazendo referência a Ezequiel, não é? Que é o novo nascimento do Espírito, ou seja, uma lavagem de água purificadora, não é o batismo aqui, mas ele fazendo uma referência à água como que purificando a sua vida por dentro, e o Espírito colocado, o Espírito Santo, nesse coração novo, que Ezequiel está dizendo, ele está derramado no novo nascimento. Quando você nasce de novo, você recebe o Espírito de Deus na sua vida. Então você passa a ser uma nova criação. Aí tem as implicações. Como é que eu sei se eu sou uma nova criatura? Como é que eu sei se eu nasci de novo? Como é que eu sei que eu não sou como Nicodemos, um religioso, ou como aqueles que viram as coisas que Jesus... Pastor Adriano falou isso no domingo de manhã, sobre Hebreus 6. E é um texto duro, porque o Hebreus 6, ele mostra que pessoas que provaram do dom celestial, certo? Dos poderes do mundo vindouro, e depois eles caíram da fé. Eles estavam no meio da igreja provando como se fosse assim: você está na igreja, você está participando dos cultos, do louvor, da palavra, das orações, tudo isso é a participação mas só que ali, depois de um determinado tempo, é como aquela semente que ele também deu exemplo. O semeador joga a semente, uma cai no meio do caminho, o pássaro vem, né, rouba a semente, que é a palavra. Outros caem no meio das rochas, e ali ele não consegue, não cria raiz profunda, e aí depois, entre os espinhos, as dificuldades da vida, né, vem, e aí eles sufocam e ele não consegue ter vida. Só o que cai na terra boa, trabalhada por alguém, que tirou os espinhos, as pedras, tudo, preparou a terra, e a semente cai, germina e
frutifica a 30, 60 e 100 por um. Isso é uma nova vida. Porque Jesus diz em João 15, ele diz: eu sou a verdadeira videira, e vós os ramos. Aquele que em mim estiver não der fruto, é cortado e lançado fora no fogo. Portanto, quem nasceu de novo, ele dá frutos. Ele tem algo que muda na vida da pessoa. Você sabe que muda. Então, o que você deixa de fazer algo por causa de Cristo. Não é apenas uma questão religiosa, mas é uma mudança de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque você vê aí fora, muita gente... Sabe o fariseu? O fariseu, ele tem uma indumentária de santidade, chamada roupa de santidade. Então as pessoas olhavam para ele e vê, esse é um homem santo, é um homem de Deus. E aí você começa a ter uma ideia de que você tem santidade pelo exterior. E aí Cristo vê o interior e diz: vocês são um sepulcro caiado. Uma aparência de santidade por fora, mas por dentro a podridão dos ossos. Ou seja, é o sepulcro, morte tem dentro de vocês. Porque Cristo olha dentro do coração da gente, irmão. Ele olha para mim, olha para você e vê você lá dentro. Não adianta você esconder qualquer coisa de Deus. Não adianta. Aqui ele disse: olha, Jesus não se confiava em vocês, não. Não se confiava, não. Ele disse: não é porque você está dizendo que Jesus... Porque Nicodemos aqui disse: mestre, tu és o mestre da parte de Deus. Olha os sinais que tu fazes. Isso não convenceu Jesus. Entendeu? Então não é porque você canta e fala para Deus, e eu te amo, Senhor. Não. O que importa é você ter consciência diante do Senhor, que se você morrer hoje, você vai para o céu, para o seio do Senhor. Você tem essa convicção? Se você morrer hoje, vai para a eternidade, vai aguardar o Filho de Deus quando voltar a esse mundo, para você ressuscitar junto com aqueles que já foram. Porque o que importa é isso, irmão. Nada mais importa, porque isso era o que ele disse para Nicodemos. Veja aqui no versículo 6, versículo 5, que a gente leu, e o 6 diz assim: porque, irmãos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que ele está querendo mostrar para Nicodemos? Que ele disse: olha, como é que é? Eu vou poder voltar novamente para a barriga da minha mãe e nascer de novo, sendo velho? Como é que funciona isso? Não. O nascimento natural, Nicodemos, é que a pessoa que é nascida da carne, ela é carne. O que ele está mostrando? O nascimento natural é o que você conhece. Mas eu estou falando, Nicodemos, de um nascimento espiritual, que é o que é nascido do Espírito. E aí ele vai mostrar que esse nascido do Espírito tem algumas implicações que ele não conhece ainda. O que é que ele está querendo dizer? Quando ele diz no versículo 7, ele diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O que é importante para você é nascer do alto. Nascer do Espírito é nascer do alto. É um nascimento eterno. Agora, para que nascer de novo? Você já se parou para se perguntar por que é importante nascer de novo? E para que esse novo nascimento? Se você nasceu naturalmente, você está nesse mundo, você está vivendo, fazendo suas coisas. E por que Jesus está dizendo para Nicodemos que importa ele nascer outra vez espiritualmente? Por que é necessário isso? Porque este mundo vai passar. O mundo passa. E nós passamos. Então, o nascimento natural, quantos anos a gente pode viver aqui nessa terra e aproveitar? Eu sei que a longevidade pode alcançar muita gente. Eu tenho aqui as irmãs que já chegaram numa idade bem longa. Mas Moisés, no Salmo 90, ele vai dizer que até 70 anos. E o passar disso é o quê? A gente já está enfadado antes. Eu fico enfadado antes. Eu estou com 52, vou fazer. Mas eu fico enfadado. Eu fui fazer a esteira de coração, né? Com 350 metros eu estava aparecendo o Michael Jackson lá atrás.
Aí a médica disse, para frente, meu filho, corra para cá. E eu estava vencido pela esteira. Eu não estou brincando, não. Mostrei ao pastor o exame, minha esposa está ali, a gente está rindo. A língua para fora, o coração batendo aqui, ó. Ela não vai parar esse negócio, não, porque eu já estava ficando, né? Ela monitorando lá, está vendo lá a situação, e pronto. Então, aí botou indivíduo sedentário. Eu só vivo dirigindo para cima e para baixo, não faço nada, correr, coisa nenhuma. Então, eu estou cansado com 52, né? Pode ser que as irmãs aqui venham, tá melhor que eu aqui, né? Vem andando aí de outros lugares, né? 84, né? 85, né? A irmã. Pronto, eu já estou envergonhado. Então, assim, não dá, as coisas. Olha, a gente não consegue muita coisa aqui não, nessa terra não. A gente acha que vai conseguir viver muito e tal, mas chega um tempo que você fica olhando assim, o que foi que eu fiz na minha vida? Porque passou assim, ó. Parece que, hein? Foi o que eu fiz. E aqui a gente está falando de eternidade, irmão. Por que é importante nascer de novo? Porque aqui passa, e a eternidade? Aí você vai perder por causa daqui? Então, só quem tem a luz do Senhor consegue enxergar a eternidade. Porque senão, meu irmão, nossos olhos vão estar aqui, ó, no aqui, agora e nessa terra. Nunca a gente vai ver as coisas. Você quer ver uma coisa? Quem nasceu de novo, ele busca algo superior. Quer ver? Abra aí, segura aí, abra em Colossenses 3:1. Veja só o que diz sobre quem nasceu de novo, né? Logicamente, aquele que é salvo. Qual é a ideia que Paulo está mostrando para essas pessoas que nasceram de novo? Porque é interessante a gente perceber essas questões, né? Quem achou pode ler aí o versículo 1 e 2, Colossenses 3, 1 e 2. Olha aí. 2. Pronto, agora vamos para a questão do novo nascimento, né? Porque a implicação do novo nascimento é que eu nasci de novo, mas eu tenho que morrer para renascer. Então a ideia de que quando Cristo morre e eu creio em Cristo, eu morro junto com Ele. Romanos 6 vai dizer isso. Eu morro junto com Cristo para renascer junto com Ele, para uma nova vida. O que é que diz o verso 3, irmão? Pode continuar. 4. Amém. Está vendo aí o propósito? Quem nasce de novo vive nessa perspectiva. Aí você para pensar, eu estou vivendo assim, eu sou um cristão, mas eu estou vivendo nessa perspectiva do porvir, porque o novo nascimento tem a ver com a nova vida e um novo mundo que vem. Então, aquele que nasceu de novo, ele tem algo dentro dele que foi colocado, que é a eternidade, e algo que ele não enxergava antes. A vida dele estava só nessa vida, mas agora ele enxerga algo futuro, que Cristo está trazendo para ele. Então, um dos indicativos de um novo nascimento é você ter essa perspectiva que você não tinha antes, de um novo céu e uma nova terra. E para um novo céu e nova terra, não se pode, carne e sangue não pode. Ou seja, esta vida natural que nós temos não pode habitar um novo céu e nova terra. Tem que haver uma transformação, que começa aqui e termina quando Cristo voltar. E aí termina essa questão final, por exemplo, que é o corpo indo para o pó da terra, mas um novo corpo vindo então para esse espírito recriado, nascido de novo. Aí sim. Porque, irmãos, é como se fosse assim, esse mundo está indo para o abismo, ele está se deteriorando. Porque isso tem que acabar, esse sistema, para ser recriado para um novo mundo. E tem novas pessoas que vão habitar esse novo mundo. Não é para todos. Nós vamos ver isso aqui. Que há uma expiação limitada. Não são todos que querem. Nós vimos isso aqui em Romanos 9. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia para com aquele. Então eu usarei de misericórdia. Pronto, pode falar. O extraordinário. Porque o ordinário é coisa comum, do dia a dia, mas o extraordinário é o que... Não. Algum comentário mais? Isso é importante. Por que não vivem? Porque a gente está vendo que há
um número limitado no meio da igreja. Dentro do povo de Israel, eu sempre falo isso, no povo de Israel sempre tinha um povo dentro do povo, eu sempre costumo falar isso. Por quê? Porque Paulo vai dizer que nem todo que é de Israel são verdadeiros israelitas. Nem todo que é de Israel, né, ou está ali em Israel, que são verdadeiros israelitas, mas aquele que é descendente, de fato, da fé, não é? Então ele vai mostrar isso. E aqui na igreja não vai diferente. Na igreja não é diferente. Então, vamos seguir o texto, né? Porque a hora voa demais e a gente nunca avança muito, né? Porque sempre surge uma coisa e outra. Então ele diz no verso 7 que é importante, e não se admire nisso, que você nasça de novo. E ele vai mostrar, que já foi dito, que o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, verso 8, né? Nem para onde vai. Isso eu estou falando de João 3, viu, irmão? Para ajudar vocês aí ficarem em Colossenses, né? João 3, 8. Ele está mostrando que a salvação, o vento é um dos símbolos, né? Uma figura de linguagem do Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele é soberano, como Deus é soberano e Cristo também, porque eles são três em um. Então o próprio Deus, ninguém manda em Deus, ninguém diz para Deus o que ele deve fazer, ele faz como ele quer, como lhe aprouver de fazer, porque ele é Deus e nós somos criaturas, em primeiro lugar, mas recriados em Cristo para tornarmos filhos de Deus. Quem não teve um encontro com Cristo é criatura de Deus, mas quando nasce de novo passa. Por que isso? Porque aqui ele vai mostrar aqui no verso 1 sobre essa questão da carne, capítulo 1, verso 11. Ele vai dizer assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Mas como é que é filho de Deus? Somente quem? A saber, os que creem no seu nome. Aí ele vai dizer que quem creu verdadeiramente em Cristo, não nasceu o quê? Da carne, que diz aqui o verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de... Então o vento sopra onde quer, o Espírito Santo sopra onde ele quer. É salvo quem ele toca e faz ele enxergar. E aqui ele está dizendo que não é da vontade do homem. Eu quero ser salvo. Não, porque não adianta você querer. Você pode querer, mas se o Espírito... Porque, vamos lá, Nicodemos, ele saiu daqui desse diálogo sem salvação, segundo o diálogo aqui de Nicodemos e Jesus. Ele estava com o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o autor da vida, o eterno, estava de frente a ele, e ele ficou argumentando com ele, mas ele não viu Cristo. Por mais que Cristo explicasse, por mais que você pregue o evangelho a uma pessoa, você prega e nada, não adianta. Somente quando o Espírito fizer ele enxergar. Então tudo tem um tempo certo. E tem pessoas que você vai pregar e ela nunca vai se arrepender. E tem pessoas que no último instante da vida se arrependem. O ladrão na cruz se arrependeu dos seus pecados no último instante da sua vida. Então, irmãos, não depende de quem quer, ou seja, da vontade do sangue, da carne ou do homem, mas de Deus. Então, voltando aqui ao capítulo 3 de João, no versículo 9, então ele lhe perguntou, Nicodemos, como pode isto? E acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, verso 11, em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não o que? Aceitais o nosso testemunho. Até agora, zero. Eu estou falando, é Jesus falando para ele, irmão. Zero. Você não... Agora, preste atenção nesse versículo.
no 11. Em verdade, te digo, Nicodemos, que percebeu o nós aqui? Jesus está se colocando, ele, mas quem? Os seus discípulos. Principalmente João Batista, né? Nós. Quando ele coloca nós, ele está mostrando, fazendo um contraste com o versículo 2. Que quando Nicodemos chega para Jesus, ele diz, sabemos. Ele, Nicodemos e os outros fariseus, que consideravam Jesus... Oi? Deixa eu ficar aqui, né, para ver que todo mundo me ouvir. A pergunta do irmão Roberto é interessante. Ele quer saber qual a ligação desse nós com João Batista, né? É pelo termo, primeiramente pelo verbo, testemunhar. Vimos e testemunhamos, que é o mesmo verbo que vai ser usado em relação a João Batista, como que a voz que clama do deserto. É um dos pontos. Outra questão é o contexto que antecede mesmo, porque João Batista vinha testemunhando acerca de Deus, acerca da vontade de Deus para o homem, para que o homem se arrependa e creia, né? E o testemunho de João Batista era sobre quem? Sobre a luz. Veja, quem conduz o homem à salvação é Cristo. Então ele veio testemunhar sobre a luz. A função de João Batista era testemunhar sobre Cristo. Então, e agora Cristo vai testemunhar sobre ele mesmo, porque na continuação aqui capítulo 1, verso 7 fala, e na continuação do texto aqui, Jesus ele mesmo vai dizer, né, que vai acontecer o que aconteceu no passado. Eu não vou entrar, né, sobre a serpente, né? E ele vai ser esse. Então ele João Batista dão testemunho de quem? Do Filho. Então aqui, quem consegue aceitar esse testemunho e crer nesse testemunho, aí quem verdadeiramente vão ser esses que nasceram de novo. Eu não sei se eu ajudei, mas qualquer dificuldade aí a gente conversa mais adiante. O mestre é outra coisa, né? Por isso que eu digo, a gente está sempre aprendendo, realmente. Pois eu não fui em tanto detalhe porque a hora está avançando, mas de fato, aqui se você pegar o capítulo 1 e o verso 7, diz, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Esse João Batista, né? Mas avançando então, ele faz um contraste aqui, se podemos dizer assim, ou uma correlação, melhor dizendo, entre esse versículo 11 e o 2, porque Nicodemos aqui ele fala, Rabi, né, este de noite veio ter com Jesus, 3:2, e disse, Rabi, sabemos que és mestre. Quando ele diz sabemos, ele está dizendo que é ele e os outros. Ele disse, eu sei que é mestre, sabemos. Então ele está mostrando que ele e os outros fariseus, principalmente, sabiam que ele era mestre da parte de Deus, sinais. E então, quando Jesus está mostrando aqui, ele está mostrando aqui, nós dizemos o que sabemos. Então ele está mostrando que, como ele falou, o pastor falou, João Batista e ele, e aí trazendo para nós, porque não para só em João Batista, todos os discípulos de Cristo, eles têm esse conhecimento, eles sabem quem é o Senhor e sabem quem eles são no Senhor. Por isso que é importante saber quem nós somos em Cristo. A gente não está aqui ao léu, a gente precisa saber e ter consciência de quem nós somos e quem é o Senhor. Portanto, irmão, se você parar para pensar, ele diz, nós sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Por quê? Porque ele não aceita isso. Aí se você pegar aqui 1 Coríntios 2,13, a gente vai entender um pouquinho o que Paulo, por um contexto mais amplo, na palavra, a Bíblia se explica de uma certa forma. Então em 1 Coríntios 2,13, Paulo vai mostrar que é impossível alguém que não tenha tido um novo nascimento compreender as coisas do Senhor, as coisas excelentes, as coisas do alto espirituais, não consegue. E o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 2,13? Vamos ver aqui. Ele está falando sobre a questão do homem natural, né? A pessoa que nascido da carne, é um homem natural. Alguém pode ler aqui o capítulo 2, verso 13 ao 16? Percebeu agora? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, as coisas espirituais reveladas àqueles que nasceram de novo, eles entendem e aceitam, mas aqueles que não, que são naturais,
pensam que é loucura e não aceitam as coisas do Senhor. Então, quando Jesus diz, contudo não aceitais o nosso texto, você não aceita o que eu estou falando, porque ele ainda era um homem natural, embora religioso. Percebe? Ele não tinha nascido de novo, porque se ele fosse nascido de novo, não importava ele nascer de novo. Jesus dissesse, importa você nascer de novo, você é um homem natural, está em trevas, não aceita por causa disso. Então vamos seguir aqui, volte aí por favor, no versículo então 12 diz assim, veja, se tratando de coisas terrenas, um homem natural deveria compreender algumas coisas da terra, né? Mas nem isso ele compreendeu, dando exemplo de vento, o vento sopra onde quer, as coisas, não, ele não compreendeu. Terrenas, não me credes, veja que até agora Nicodemos não creu em Jesus. Como crereis se vos falar das celestiais? Então, agora, a partir desse ponto, Jesus ele vai ilustrar melhor, usando a própria Escritura para Nicodemos, já que ele era um mestre da lei. Então ele chega aqui e diz no verso 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Isso é complicado, esse versículo, de compreender. Como é isso? Ninguém desceu do céu, senão aquele que subiu, né? Não, ninguém que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, Jesus está na terra e no céu. Olhe, na sua Bíblia deve estar entre colchetes, né? Hein? Algumas nem tem mais, né? O pastor está falando, mas a minha está entre colchetes. Isso quer dizer que alguns manuscritos, né, mais antigos, eles não está essa frase aqui, esse complemento. Aí alguns acham que foi colocado, mas se você parar para pensar, se ele não estivesse aqui, que está no céu, mudaria alguma coisa nessa frase? Jesus está na terra e no céu, tem alguma diferença? Se não estivesse aqui, porque ele desceu do céu, mas a saber, o Filho do Homem que está no céu. Alguns entendem que esse está no céu não é estar, mas estava no céu, no verbo, né? Aí no original vai dizer que ele estava no céu, porque ele estava e desceu. Mas se nós pegarmos ao pé da letra, está no céu, também pode ser verdade, porque Jesus é plenamente homem e plenamente Deus, e Deus é eterno e as três pessoas não se separam. Então Jesus ele anda na terra como homem, mas também trafega nas regiões celestiais. Ele conhece todas as coisas celestiais, e é ele que traz o celestial para a terra. Ele é a porta do céu, a escada que vai do céu à terra, que lá em Jacó, ele viu os anjos subindo e descendo, ele disse, você verá o Filho do Homem, os anjos descendo e subindo, agora não, mas sobre o Filho do Homem. Então, as realidades espirituais, celestiais, estão em Cristo. O que você precisa para saber das coisas celestiais está na palavra do Senhor, revelada pelo Senhor. Então, Cristo, ele traz essa realidade espiritual e está mostrando, eu trago essa realidade que você não conhece, Nicodemos. Então, é interessante isso aqui, porque vai mostrar aqui, irmãos, se você observar essa questão de estar no céu, Jesus, quando andava na terra, ele conhecia o coração do homem, e Natanael era um deles. Natanael, aquela história que nós lemos aqui, se você olhar aqui na página, no verso 45, diz assim, 1,45, né, de João, ora, Filipe entrou a Natanael, encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele que de quem Moisés escreveu na lei, e a quem referiram-se os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou Natanael, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. E verso 47 diz, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E o verso 48 diz, perguntou Natanael, de onde me conheces? Espera aí.
Até esse ponto, Jesus nunca tinha tido contato direto com Natanael, frente a frente. Você me conhece de onde? Aí entra a divindade de Cristo. Ele é o homem do céu. Ele sabe os corações. Ele disse: eu te vi. Veja o que ele diz. O que ele diz no verso 49? Verso 48. Respondeu-lhes Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. O Senhor, Ele olha para nós e Ele vê a tua vida, e Ele conhece coisas que nem você sabe, nem você entende, mas Ele entende você, e Ele conhece você. Ele sabe como está a tua vida aqui nessa noite. Ele olha dentro do teu coração. Para Ele não tem mistério nenhum, não adianta você esconder. Ele te conhece. Por isso, Ele tem algo para mostrar aqui a Natanael, que ele é o Filho de Deus. Ele não tinha como, o pastor até falou sobre isso, talvez ele estivesse orando num lugar ermo e que ninguém estivesse perto, somente alguém do céu poderia ver o que estava se passando na vida de Natanael e as orações dele. Então, verso 49, exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, irmãos, se nós pararmos para pensar, aqui Jesus está trabalhando o coração de Nicodemos, uma pessoa que procura conhecer Cristo de uma forma intelectual, mas Jesus está mostrando que conhecer a Cristo é algo sobrenatural, é algo que está além da compreensão humana. Ele está tentando entender de forma humana quem é Cristo, mas na verdade ele está mostrando coisas superiores. Ele disse: eu estou falando de coisas terrenas, você não está me entendendo, mas que dirá se eu falar das coisas espirituais? Você não vai entender nada mesmo. E aí no verso 14, ele vai dizer assim: e do modo pelo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele está mostrando o episódio que houve lá em Israel, em Números capítulo 21, quando o povo se rebelou contra Moisés e contra Deus, querendo voltar para o Egito. Depois eles tiveram uma batalha, perderam, e aí nesse meio tempo Deus ordena, porque todas as coisas estão sujeitas ao Senhor. Serpentes saíram das rochas e picaram aquele povo de uma forma mortal, de uma forma que aquelas serpentes abrasadoras, que diz o texto em Números 21, que o veneno era como fogo, um fogo ardente que queimava. O pecado, ele tem como a ideia que a serpente, que era Satanás no Éden, quando ela induziu a Eva a pecar, o veneno do pecado mortal entrou no ser humano, e esse veneno passa a toda a humanidade. Portanto, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, e eles têm esse veneno do pecado, que é mortal, dentro de si, na sua alma. Então, o salário do pecado é a morte. Todos que nascem nesse mundo têm esse veneno. E aqui houve uma questão que o povo se arrependeu. Não todos, porque o texto vai dizer que muitos morreram. Isso quer dizer que nem todos aqueles que têm pecado vão ser salvos. Não vão ter oportunidades para todos. Porque muitos morreram, mas muitos, tendo consciência de que aquele veneno era mortal, se arrependeram dos seus pecados e clamaram a Moisés, que disse: ora por nós, Moisés. Então Moisés ora a Deus pelo povo, e Deus disse: então eu vou prover o antídoto desse veneno. Você sabe qual é o símbolo da medicina, irmão? É uma serpente envolta numa estaca de madeira. É da mitologia grega e romana, Asclépio.
e Escolápio. Esses dois eram da mitologia que eles curavam, né? Então a ideia do veneno e a cura. E o relato deles, né, entre esses povos, é que ele, até pessoas que vieram a morrer e ressuscitar, isso, lógico, está dentro da mitologia, não é algo real. Mas se você parar para pensar, há muitos anos atrás já havia isso. Então há uma ideia de que eles copiaram isso. É como se essa história que já vem lá em números, né? Acho que dá o quê? Uns mais de 2 mil anos, mais de 3 mil anos para nós aqui, eu não sei exatamente, mas é muito tempo atrás. E aí a mitologia já é mais recente. Mas muita coisa é trazida de trás. E eles colocaram como símbolo uma serpente enrolada numa estaca de madeira. E é interessante que Jesus, aqui, ele está fazendo menção de algo que Deus disse: olha, levanta essa serpente abrasadora ou de bronze, algo que, na verdade, aquele que for picado, aquele que se reconhecer que tem veneno dentro dele, como é que você vai buscar uma cura se você não reconhecer que você tem uma enfermidade mortal? O Evangelho, ele faz você reconhecer que você tem um veneno mortal, que é o pecado. Quando isso é aberto, essa luz chega e você se vê com um veneno mortal caminhando para o abismo e para o inferno, você se ajoelha e você se rende diante do Senhor. Me salve, Senhor. Está aqui minha vida, eu não consigo tirar esse veneno dentro de mim. Paulo diz: quem me livrará de um corpo de morte, dessa morte? Mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então veja que existe algo mortal dentro de nós, que foi retirado, esse veneno do pecado foi retirado por Cristo. E aí, irmão, nós precisamos refletir a nossa vida, se nós temos valorizado